Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo veremos como tratar erros em requisições HTTP, ou seja, requisições realizadas via API HTTP Client. Então, em caso de erro, vamos entender mais em detalhes como tratar um erro numa requisição. Então, se ocorrer uma falha no servidor, o HTTP Client retorna um objeto error ao invés da resposta de sucesso. É a classe Service que precisa inspecionar o erro, interpretar e resolver para o componente ou retornar uma mensagem amigável para o componente apresentar ao usuário. E podem ocorrer dois tipos de erros ou duas classes de erros: erros no lado servidor ou erros no lado cliente. No lado servidor, o servidor pode rejeitar a requisição, retornando uma resposta com um código de status 404, 500, 405. Então, são erros do servidor. E também podem ocorrer erros no lado cliente. Tá? Pode ocorrer algum problema na rede local ou mesmo um exception na manipulação dos dados via operadores do RxJS. Nesses casos, o erro vai ter o status igual a zero. Então essa é a distinção que a gente pode utilizar para verificar se o erro é do tipo servidor ou tipo cliente, ou seja, por meio dessa propriedade status. E o HTTP Client captura essas duas classes de erro por meio da classe HTTP Error Response. Então aqui vamos conhecer um pouco mais sobre esta classe. Qualquer erro retornado por um observable será encapsulado em um HTTP Error Response. Aqui temos a classe HTTP Error Response, que ela é um subtipo da classe genérica de erro, ou seja, dessa interface error. E esta classe HTTP Error Response possui um construtor, possui um name, uma mensagem e um error. Esta mensagem então é uma string que vai representar o tipo de erro. O name geralmente é o nome da classe, a interface que refere-se ao tipo de erro, e temos aqui o error. Tá? A propriedade error pode conter um objeto error event ou progress event gerado no lado cliente, erro de rede ou execução de um operador do RxJS, ou a resposta do erro retornado pelo servidor com código de status HTTP. Então a instância dessa propriedade error depende da classe de erro, se é no lado cliente ou lado servidor. Aqui temos um exemplo de um erro ocorrido no lado cliente. Então este erro foi capturado por esta classe e o error é do tipo progress event. Temos aqui os cabeçalhos, temos o name, que é o nome da própria classe, e o status é zero. Então, quando o status é zero, é um erro ocorrido no lado cliente. E em relação às boas práticas e como tratar um erro, é possível capturar um erro HTTP em 3 diferentes lugares: no componente, no service ou globalmente via um interceptor. No componente, ele deve receber apenas a mensagem para mostrar no template. Tratar em subscribe é limitado, o fluxo é encerrado, não tem como se recuperar. Então aqui temos o método subscribe só para lembrar que o error é a segunda função de callback. Então, ao tratar o erro aqui, não há possibilidades de recuperação, ou seja, de tentar novamente realizar a requisição ou então tratar de uma outra forma. Então, por isso, o tratamento deve ficar no service, porque lá é usada a função de pipe e os operadores do RxJS para tentar se recuperar daquele erro. E o componente, portanto, deve receber apenas a mensagem de erro a ser apresentada para o usuário. Já em relação ao service, o service deve tratar erros específicos do lado cliente ou servidor, retornando uma string para o componente usando operadores do pipe, ou seja, operadores do RxJS, para manipular o erro do observable. E também tem outra possibilidade, que é o uso centralizado do tratamento de erros via interceptor. Então é indicado para tratar de erros comuns como acesso não autorizado, URL não encontrada, servidor offline. Então o interceptor ele trabalha praticamente como um filtro, ele intercepta as requisições e também as respostas. Então, para evitar que esses erros mais comuns, por exemplo, 404, sejam tratados de forma redundante em cada service, então a gente centraliza esse tratamento dentro de um interceptor. E somente erros mais específicos são enviados ou são delegados para os services. Então, com isso, usando o interceptor, evita-se verificar estes erros globais de forma redundante nos services. Porém, para erros mais específicos, é preciso disparar para serem tratados de forma mais específica pelos
services, certo? Aqui temos então um desenho de como funciona o interceptor, temos a aplicação Angular e no outro lado o back-end. Então, se implementarmos um interceptor, ele vai interceptar tanto as requisições quanto as respostas. Então ele vai pegar tanto os erros que acontecem no lado cliente quanto os erros que acontecem no lado do servidor. Temos ao lado um exemplo de um interceptor. Ele implementa a interface HTTP Interceptor, que basicamente tem o método intercept. Então, neste caso aqui, temos o request como parâmetro e temos o next, que seria o próximo intercept nessa cadeia, ou então o recurso final desta requisição. Então, neste caso, está enviando essa requisição para frente, ou seja, para o servidor, está recebendo um observable como retorno, e quando retornar essa requisição, ele faz uso aqui do pipe, vai pegar o erro via esse operador catError, vai verificar se o erro é local ou é remoto, via a instância error event. Então, se o erro for dessa instância error event, é um erro local, caso contrário, é um erro que ocorreu no servidor, e aqui ele está reenviando o erro para ser tratado pelo service. Então, nesse caso, é apenas um exemplo de uma implementação genérica. Ele basicamente está interceptando os erros, imprimindo no console.log e extraindo a mensagem para um atributo e enviando esse atributo para frente. Então, se um service também interceptar esse tipo de erro, o service, nesse caso, vai receber apenas a mensagem, apenas a string, ao invés do objeto da classe HTTP Error Response, representando todas as propriedades daquele erro. Então, aqui já houve um pré-processamento, um pré-tratamento, mas poderia ser melhorado esse interceptor para tratar apenas algumas classes de erro e erros mais específicos serem gerados via through error para serem capturados de forma mais particular pelo service. Então aqui é só um exemplo de uma forma centralizada de tratar erros via Angular, evitando códigos redundantes. Já em relação aos services, também para evitar certa redundância, pode-se ter um tratador genérico para os erros, delegando a um método o tratamento para todas as requisições. Então o operador catError pega o erro e encaminha para o método handleError. Então a boa prática é fazer o uso do operador catError para pegar o erro e encaminhar para o método handleError. Esse operador catError é muito importante para evitar que o erro seja mandado lá para o subscribe do observador, porque se chegar o erro lá, o fluxo se encerra e não tem como tratar esse erro. Então é muito importante usar o catError dentro do pipe para pegar o erro. Nesse caso aqui, para evitar código redundante, ele está fazendo uso do handleError, passando esse erro como argumento a esta função, que ele vai verificar, nesse caso aqui, por meio do status, se é zero, então é um erro local, então é um erro do cliente. Caso contrário, cai no else, é um erro do back-end. E nesta implementação, basicamente, ele está retornando o erro novamente para o fluxo do observable, ou seja, vai cair lá no componente, mas nesse caso ele está enviando apenas uma mensagem encapsulada nessa classe error. Então o componente vai receber basicamente uma string a ser apresentada lá no template. E este método handleError pode ser utilizado por todos os services. Então, como sugestão, até poderia transformar esse handleError em um método estático e ser invocado por todos os services de forma estática para tratar erros de forma genérica também. Neste caso aqui, basicamente, está extraindo a mensagem e está enviando para frente. Então, no tratador genérico, o método TrueError retorna uma instância de error observable. Então, retorna um novo observable com uma mensagem amigável de erro. E na implementação anterior, nós vimos o uso da classe error e também do error event. Essas são classes de erros usados no lado cliente. Então, como tratar um erro? Verificando via status do erro no servidor, né? Se o erro é 404, se o erro é 500, ou então via status 0 no lado cliente, ou então verificando se a classe de erro é de uma dessas classes. Então, se o erro for da classe error event, significa que esse error event é uma interface que representa os erros relacionados a script ou arquivo. Se ocorreu um erro do tipo progress event, é porque aconteceu um erro na requisição HTTP assíncrona, ou seja na requisição via HTTP client, que faz uso, logicamente, do Ajax para realizar tais requisições,
Ou então ainda tem a interface global, que é o erro genérico do JavaScript, a interface error, que geralmente é lançado intencionalmente como exception pelo desenvolvedor ou relançado após o tratamento de um outro erro, mas com uma nova mensagem por meio do true. Então aqui temos um exemplo aqui do try catch. Neste caso aqui ele lançou um erro, né? Ele lançou um erro via a instanciação do new error. Esse new aqui é opcional quando se trata dessa classe error. Nesse outro caso aqui, aconteceu uma exception na chamada desse método, foi gerado um erro e aqui ele enviou para frente apenas uma mensagem customizada. Então as principais propriedades da interface error é name, onde o name refere-se ao nome da classe, se é error, type error, syntax error, e a message, que é a mensagem textual, a mensagem de erro a ser apresentada ou não para o usuário. Ok? Sabendo disso, então aqui é mostrada uma outra estratégia de tratamento de erros. Ao invés de utilizar o status 0 para verificar o tipo de erro, é verificada a instância da propriedade error. Então, se ela for do tipo error event, é um erro do lado do cliente, caso contrário, é um erro do lado do servidor. Neste caso aqui foi utilizada uma função tratadora de erros apenas para erros vindos do servidor, uma vez que para erros do cliente ele apresenta uma mensagem, ele retorna uma mensagem genérica aqui via through error, que vai ser retornada certamente para um componente, sendo que este getBooks é um método de uma classe service, sendo que o service deve fazer uso do HTTP, né, fazer as requisições por meio dos métodos do HTTP client e fazer uso também da função pipe e de seus operadores para manipular esse observable da API HTTP. E uma das vantagens de manipular observable no service pode ser visto nesse exemplo. Então aqui temos o método getConfig, que está fazendo uma requisição get para uma URL qualquer. Foi usado aqui o pipe e dois operadores do RxJS. E temos aqui o retry 3. Então caso ocorra alguma falha nessa requisição, por meio do operador retry, ele tenta no máximo 3 vezes realizar novamente esta requisição. Então, quando o erro é temporário e pode desaparecer automaticamente, é possível tentar submeter novamente a requisição com o operador retry do RxJS. Um cenário comum é a perda de sinal de internet em dispositivos móveis. Então, ao invés de enviar o erro diretamente para o observador, onde terminaria o fluxo do observable, via pipe, ele pelo menos tenta se recuperar desse erro por meio da realização de mais uma requisição, de mais uma tentativa de requisição. Caso essas 3 requisições falhem, daí sim o catch error é invocado e é tratado o erro, ou seja, pelo menos extrai a string ou customiza a string a ser enviada para o componente, lá na função de callback de tratamento de erro do componente, para ele apresentar ao usuário. Então é isso, pessoal. Foram apresentadas algumas estratégias de tratamento de erro que podem ser utilizadas nos nossos projetos de Angular.